Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Paula, onde ela continua a responder as nossas muitas perguntas. Se você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corra lá, dá aquela conferida e volta aqui para fechar com chave de ouro, você vai amar. E se gostarem, por favor, deixem o seu like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, pois isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Isso tudo era por mim, porque eu não merecia guardar coisas que me machucavam ainda. Coisas que estavam mal resolvidas, porque na época eu não tinha coragem de resolver. Então até as situações com a minha mãe, né? A gente conversou também sobre o meu cabelo. Bobagem, gente, né? Tipo, mas pra era um sentimento. Isso não tinha importância. Mas pra você tinha. Muito. E eu também, como adulto, nem lembrava disso, Carlos. Mas em algum lugarzinho ainda machucava. E inconsciente, eu fui criando minha filha de uma forma que depois que eu passei a avaliar a minha vida e pensar em quem eu sou, e descobri que eu sou um ser humano maravilhoso, que eu acho que todo mundo deveria tentar pensar tentar ver os seus pontos de vista sobre as coisas, sobre você, ter orgulho, sabe? A gente não tem, né? É até feio você falar, eu me amo mesmo, eu me admiro demais, eu amo o que passa na minha cabeça, os meus sentimentos, eu amo tudo em mim hoje. Falando sobre isso, quando você estava lá, você também sentia um amor desproporcional quando comparado com o daqui? Muito, muito. O amor assim que eu sinto que é enorme aqui é de mãe e filha, né? É muito maior, Carlos, que tudo. Eu sou muito ligada à minha família também, eu tenho um monte de irmãos, né? A gente é muito unido. Eu não lembrava, não tinha lembrança deles. É como se lá é o que realmente importa. Por isso que eu tenho esse medo eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo, se acontecer alguma coisa que eu vou parar ali de novo, eu tenho certeza que eu não volto. E eu tenho medo de quem eu vou deixar. E eu vim com uma gratidão muito grande, porque esse ser que estava comigo era de uma inteligência tão grande que ele sabia mais que eu, que no fundo eu não queria, sabe, ficar lá. Assim, na verdade eu queria ficar lá, mas eu precisava muito estar aqui. E eu agradeço muito estar aqui, porque eu quero viver muito ainda. Quero ficar aqui, eu amo isso aqui também. Me chama a atenção que é muito comum as pessoas não se lembrarem de filho, de marido, dos parentes aqui, porém são recebidos, as pessoas são recebidas por parentes que faleceram. Muito comumente isso acontece. Então você não se lembra de quem está do seu lado, mas se lembra de quem já partiu. O que pode parecer um pouco estranho. Aí isso me faz pensar o seguinte, será que essa falta de memória das pessoas que estão aqui ao seu lado seria por acaso providenciado para que fosse mais fácil para você partir? Eu acredito. Você falou também do ser que teria talvez sabido que era importante para você ficar aqui. Dessa vez você parece ter se referido a esse ser de uma forma mais incisiva, porque até então você não sentiu, ou pelo menos você não falou que sentiu a presença de alguém te acompanhando. Carlos, é muito interessante, que assim, eu sentia, na verdade, na situação do banheiro, eu sentia que eu não estava sozinha. Era como se talvez fosse a expansão de consciência que eu tive. Eu sentia que tudo que eu precisava, o que eu perguntava, estava ali. Eu sentia que eu entendia tudo. Mas aqui eu sentia o tempo todo que tinha alguém comigo. Aqui, depois que eu voltei da EQM, durante acho que uns 2 anos. Você não sente mais? Não. Eu sentia. É muito estranho, porque assim, acho que por isso que algumas pessoas ficam depressivas também. Porque assim, é como se você tivesse um superpoder, muito estranho, né? E foi tirado de você, sabe? Você chegou a ouvir vozes? Não. Eu não ouvia vozes. Eu agia de uma forma que a Paula antiga não agiria.
sabe? Eu falava de uma forma que não era minha. Por isso que eu falo que eu tive como se fosse um luto da Paula antiga. E essa nova eu precisei me reconhecer, tanto em festa, quando a gente ia, que o pessoal perguntava se queria bebida, a minha vida inteira praticamente foi bebendo. Então eu lembro a primeira festa, depois da pandemia, que eu fui, que o garçom chegou perguntando se queria bebida, e eu olhava pra bebida, Carlos, é muito estranho, porque parece que eu falo de outra pessoa. É muito esquisito. Então eu meio que tive que reaprender a viver de novo, sabe? De uma forma que eu não sabia. Eu não ouvia vozes. Mas eu me surpreendia sempre com coisas que eu fazia, ou que eu falava. Às vezes eu ia conversar com meu marido, depois eu saía e falava... Meu Deus! Tipo, eu agia de uma forma que pra mim era muito... com uma sabedoria, sabe? Era muito incrível pra mim. Talvez pra outros seres humanos, a forma que eu agi é normal. Mas pra mim... não era porque a Paula de antes não agiria assim. Então, pra mim, era tudo muito... parece que tinha uma inteligência muito grande junto, sabe? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a EQM em si, porque ela tem um aspecto muito interessante. Mas o fato de você ter tido uma EQM instantânea, que aqui ela durou 1 microsegundo e lá no mínimo 15 dias... pela sua sensação, ou então muito mais do que aqui, no mínimo, me faz pensar se, para você hoje, olhando para trás, você entende que essa EQM foi causada em você por algum motivo específico. Carlos, é interessante, porque quando eu penso em ser causada, eu... não consigo acreditar que foi causada, sabe? Logo que eu voltei, eu tinha a sensação de responsabilidade minha. Era como se eu tivesse tomado uma bronca, mas eu não lembro. Só que em relação à bebida, por exemplo, nossa, as pessoas né, que convivem comigo falam que eu mudei completamente. Eu era quem mais bebia, aquela insuportável ficava, ai, sem copo, pega um copo, não sei o que lá. E eu mudei completamente. Então, assim, eu sinto, talvez foi causada, mas eu sinto que eu fui irresponsável. Eu sinto que foi uma irresponsabilidade minha. Não, talvez tenha sido causada pra eu voltar, porque eu sinto que eu vivi errado a minha vida inteira. Eu sinto que eu vivi fora de mim minha vida toda. Agora eu falo, não, essa Paula... eu sinto que eu parece que estava muito fora do que eu tinha que ser, sabe? Essas pessoas que falam que teria sido causada, elas entendem como se em algum momento, antes de vir para cá, elas tivessem programado o que fariam aqui. E elas entendem essa experiência que tiveram como sendo uma chamada... voltar... para a pessoa voltar para aquilo que ela própria escolheu, de experimentar, de experienciar. Isso faz sentido para você? Para mim faz muito sentido. Mas eu lembro, para mim a sensação de meio como se eu tivesse tomado uma bronca era tão forte que eu... Claro, tem um lado incrível da EQM, mas eu tinha uma sensação de falha, como se eu tivesse ficado muito chateada por ter saído um pouco, sabe? Então talvez... Pode ser que tenha sido causada. Agora eu quero voltar para aquele ponto da EQM. É interessante porque se cristaliza na cabeça de muitas pessoas a compreensão do que seja uma EQM. Vários médicos já entendem de uma forma mais ampla esse tipo de experiência. E a sua experiência é muito interessante porque ela confronta, inclusive, a noção de tempo. O que é o tempo aqui, o que é o tempo fora daqui. Porque você teve, sem dúvida alguma, para mim, no meu entendimento, uma experiência de quase morte. Ponto. Ela durou aqui o instante da sua batida. Coisa que eu nunca tinha visto até então. Mas perto de tudo que eu estudei, se enquadra totalmente
no que nós chamamos de experiência de quase morte. Porém, aquele instante quase que foi eterno do outro lado, comparando. Porque do outro lado você pôde perceber o que ia acontecer daqui a 15 dias dentro da sua concepção, te dando a oportunidade de avaliar o que seria melhor você fazer. Sim. Até lá, você viu o que iria acontecer na sua opção de ficar lá. Você viu o seu corpo caído, coisa que não aconteceu na opção que você teve. Sim. É como se, quando você viu a cena com a sua filha, 15 dias depois, é como se desconstruísse todo o caminho, desde a batida até aqueles 15 dias, desconstruísse tudo, e em vez de você estar caída no chão, simplesmente você seguiu em frente. Isso é, de uma certa forma, inédito em tudo que eu vi até agora. Eu não tenho exatamente uma pergunta a fazer aqui, eu só queria deixar registrado isso, esse ineditismo que mostra duas coisas: a diferença do tempo aqui e lá, e também o quanto que você vivenciou uma possibilidade de futuro lá, e não o futuro que você escolheu. Você teve a opção de escolher. Sim. E eu até acredito, Carlos, que esse fato de eu começar a ficar muito reflexiva sobre mim, eu acredito que talvez essa parte de me ver quando era criança, talvez tenha sido lá também, eu que não lembro. Porque depois de pensar tanto, foi como se eu tivesse voltado tudo para reconhecer minha vida inteira, pensar na minha vida inteira, ver como foi adolescente, tudo mais, e a mulher que eu me tornei. É como se eu tivesse voltado tudo. Então talvez o ponto de ficar reflexiva era só... Eu precisava relembrar dessas coisas para me resolver. Eu fiquei um pouquinho sem entender. É que você acha que a experiência mexeu como se tivesse mexido no seu passado? Eu acho. Muito interessante isso. Muito interessante. Eu acredito que nesses 15 dias não foi... né? Eu acho que eu devo ter visto muita coisa nesses 15 dias. E a mistura ou no túnel também, a mistura de sentimento, talvez foi... Eu lembro que era muito rápido. Eu lembro que eu só ia... parecia sugando um sentimento, sabe? Assim, era muito rápido. E... Isso em que momento? Na volta. Durante o túnel? É. E muito interessante também, que eu sinto que eu entrei de volta por onde eu bati. Eu tenho uma sensação muito grande que foi por aqui, sabe? E foi horrível, eu esqueci de falar essa parte também. Foi horrível quando eu entrei, porque eu senti o peso do corpo, que é horrível, e senti a dor na cabeça. Nossa, foi horrível. Acho que eu fiquei decepcionada quando eu voltei. Como é que você descreveria a sua entrada? Ai, Carlos... Eu vou dar um exemplo. Tá. Já uma pessoa falou que ela sentiu que entrou numa pedra de mármore. Outros falaram que era muito frio. Nossa, não, eu lembro... Imagina alguns quilos. Imagina você com, sei lá, algumas roupas úmidas, molhadas, não frio, mas tipo peso, sabe? Aquela coisa desconfortável, pesado, tudo muito pesado assim. Eu não consigo, eu não lembro de calor, de frio, não lembro dessas, mas eu lembro do peso e da dor na cabeça. E a falta de ar, parece que eu tava sem respirar e eu tive apneia na gravidez, então pra mim foi muito parecido com a apneia. Quando eu voltei, que fiz aí abri o olho, aí vi meu marido, aí levantei chorando e foi a hora que eu bati, levantei chorando e fui pro quarto da minha filha. E eu não tava entendendo nada, eu acho que eu tava com uma cara de perdida, porque eu não lembrava, mas eu lembrava do amor próprio, eu também tava chateada e sabia que eu tava diferente. Mas não lembrava nada, não lembrava por que tava diferente.
E você voltou com sono, inclusive? Ou não? Não, eu fui dormir, eu voltei e fiquei lá no sofá, como se estivesse pensando, tentando entender alguma coisa que eu não sei. Fiquei um tempão no sofá. Meu marido até foi lá chamar pra deitar e tal, e eu fiquei como se estivesse perdida. Acho que eu fiquei desapontada lá no fundo. Meu Deus, eu voltei, eu não acredito. Nos 2 anos seguintes, você ainda teve um contato de sentimento de estar lá. Você pode me explicar como é que se dava isso? Ai, Carlos, acho que foram os 2 anos mais difíceis e os mais incríveis. Parece que eu vivia tudo ao mesmo tempo. Eu lembro que, nessa épocazinha de esponjinha, né? Eu lembro que um sorriso de uma pessoa na rua, nossa, me fazia tão bem. Coisas simples. Às vezes eu passava a mão eu tava às vezes indo no mercado e passava a mão, tipo, numa plantinha. Sabe quando parece que você sente energia em tudo? Minha cachorra, eu amo abraçar minha cachorra, mas eu lembro que naquela época eu abraçava, parece que eu senti o amor dela. Eu falo que ela é meu saquinho de amor, porque eu acho que só tem sentimento bom ali dentro. A brisinha da manhã. Coisas simples me faziam, nossa, tão feliz. Essas coisas só faziam você feliz ou também você se sentia conectada a essas coisas também? Conectadas. E é como se elas fossem pedacinhos de lá, sabe? Eu acho que nós, seres humanos, somos os mais distantes, assim, de lá. Mas essas... Aranhinha. Ai, gente, eu sou esquisita. Mas essas coisinhas... Ai, planta... É como se tudo estivesse conectado ou você iria além e diria que tudo está intrinsecamente ligado como sendo uma coisa só? Eu acredito. Tudo ligado. Você acredita racionalmente ou você sentiu isso? Não, eu sentia. Tanto que eu passava, parecia louca. Eu passava, às vezes, vi uma plantinha, sabe a necessidade de... Ai, você tem uma sensação boa de encostar numa folhinha verde. Eu sinto que tudo é muito importante, sabe? Você falou em 15 dias para frente. O que faz você chegar nesse número 15? Eu só sei. Não sei. Eu sei do horário também, eu não sei. Eu não vi nenhum relógio. Mas eu sei que era 9h30, 10 horas. Quando você estava no banheiro e você se viu o próprio corpo lá embaixo, você viu o marido com a mão na cabeça, quais os sentimentos que vieram para você nessa primeira parte? Era interessante que nessa parte eu senti o sentimento deles só. Tipo, eu lembro que... o meu corpo era esquisito. Era esquisito ver o corpo, sabe? Quando parece que você não conhece. Você reconheceu na hora que era você ali. Sim, porque eu vi toda a cena, né? Eu vi tudo. Então eu sabia que era eu. Mas é estranho, porque você não sente ligação nenhuma. Era como se fosse um corpo de um desconhecido. Aquela sensaçãozinha mesmo de... não sei, alguma coisa sem vida mesmo. Mas a parte da minha cachorra, eu tenho as duas visões também. Eu lembro de olhar pra minha cachorra no corpo e continuar de cima, enquanto ela lambia, sabe? Que foi a mesma coisa que aconteceu quando eu cheguei no quarto da minha filha. Que eu vi ela de costas e vi o rostinho também. Então nessa primeira parte com a cachorra também eu também tinha do dupla corpo. Visão. É. Você se sente acompanhada por alguém de alguma forma nesse momento aqui? Eu tava me sentindo muito antes de você chegar. Muito, muito, muito. De uma forma que você não se sentia há muito tempo, você falou? Muito incrível. Na segunda entrevista que nós fizemos no canal, que foi com uma dentista lá de Santos chamada Flávia, ela comentou que ela tem uma filha aqui e que ela é muito apegada, como você diz ser também, à família e tudo mais. Mas ela diz que quando ela estava lá, ela se lembrava das pessoas, mas era como se não visse essas pessoas há uns 10 anos. Ou seja, ficou uma saudade mais diluída, menorzinha. Eu não tinha nem saudade, eu não tinha nada. Não tinha nenhum tipo de sentimento, não tinha nenhum tipo de nada. Por ninguém. É só pela minha filha que eu tive um pouco mais de preocupação. Você ver a sua filha de frente e de costas ao mesmo tempo, assim como você viu
a sua cachorra de cima e do próprio corpo, faz pensar sobre onde termina a consciência. É uma bilocação ou simplesmente ver outra coisa diferente do que nós pensamos? A capacidade de ter mais de um ponto de vista seria inerente talvez à nossa existência fora daqui? Eu acredito. Você falou que você teve um amor próprio muito aumentado, mas quando voltou você teve ansiedade e depressão. Como é que você nos explica a passagem de um para outro, ou essas coisas conviviam? É muito estranho, Carlos, porque hoje lembrando, me parece que as coisas eram ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu me sentia a pessoa mais feliz e conectada e amada, todos os melhores sentimentos que você pode imaginar, eu tinha essa parte muito triste também. Eu acho que... Não sei, eu acho... Eu me sentia muito realizada em tudo. Eu tinha muitas clientes, é muito interessante, porque eu tinha muitas clientes que elas... Parece que elas vinham com algum problema, eu sabia a solução. Era muito estranho. Eu sentia que ela tinha alguma coisa para falar. Às vezes eu começava a falar de um assunto meu, íntimo meu, e a cliente se abria. Algumas clientes que normalmente são mais quietas, caladas, e se abriam. Inclusive tem uma delas que foi muito interessante, que a gente ficou muito tempo conversando. As duas clientes seguidas, que nunca desmarcavam, não vieram. E a gente ficou conversando e eu sentia que parece que elas estavam atrasadas, mas a gente continuou conversando e tal. Depois eu fui ver no celular que tinha as mensagens das duas. Aí outro dia eu pensando, é tudo tão louco, né, quando você para pra pensar, que eu ficava pensando, será que isso aconteceu mesmo? Aí fui pegar minha agenda, fui pegar primeiro o WhatsApp pra ver a mensagem, porque depois essa cliente mandou mensagem falando, ai Paulinha, obrigada pela conversa, nossa, tava precisando muito, tal, nananana. Aí fui ver a data, fui na minha agenda pra ver, e realmente, eu até lembro quem eram as duas clientes depois, elas nunca desmarcam. Sabe as coisas quando tem que ser muito incrível assim? Eu anotei aqui 3 frases. Uma delas você falou, mas eu queria que você falasse de novo. Se ouça. Mas você falou de uma segunda frase que eu quero que você também fale. Eu nem vou falar para que saia da sua boca. Você é maior do que você imagina. Essa outra frase era outra frase que eu... São tão simples, só que pra mim, essas coisas simples tinham uma complexidade. E tem até hoje. Às vezes eu fico pensando, falando, é tão simples que é tão difícil de entender. Como é que você entende hoje a frase você é maior do que você imagina? Eu acho que todos nós, eu acho que essas duas frases servem para todos nós, sabe? Eu acredito que a gente é tão limitado desde que a gente nasce. Eu vou chorar de novo. Meu Deus. Por que você choraria agora? Porque eu acho que as pessoas machucadas, né? Todo mundo tem seus problemas, suas situações, suas lutas, né? Suas dores. E quando você não trata isso, você vai passando para as pessoas, né? E você se perde de você. Então eu sempre tento lembrar disso. Você é maior do que você imagina. Eu acho que todo mundo é muito maior do que a gente imagina. Eu acho que a gente não tem... Acho que a gente não tem limite pra nada, sabe? A gente só tá perdido. A primeira frase é o se ouça. A segunda, você é maior do que você imagina. Mas há uma terceira frase que você, ao escrever o e-mail, você demorou a lembrar, mas se lembrou. Que eu queria que você me falasse sobre essa frase, que ela parece um pouco diferente. Essa frase, pra mim, quando eu comecei a lembrar de tudo, de tudo, quando me veio essas lembranças do que tinha acontecido aos poucos, que eu comecei a resolver coisinhas mal resolvidas da minha vida e tudo mais, essa era uma frase que pra mim, que é na verdade era ponto de vista, só me via ponto de vista. E pra mim, parece que em algum lugar em mim ela tem um significado enorme, sabe? Só que ponto de vista, pra mim era tipo, nossa, ponto de vista. Não conseguia. Então assim, eu não dava muita atenção.
Mas sempre me via, ponto de vista, ponto de vista. Aí tem alguns meses que eu tava dormindo, aí acordei, era umas 2, 3 horas da manhã, meu marido tava acordado ainda. Aí eu levantei, com uma sensação meio me incomodando, de quando você toma uma cápsula grande assim, um comprimido grande, fica meio entalado, sabe? E me incomodando um pouquinho até de respirar, assim. Então eu fui, levantei, sentei, fiquei tentando respirar, tal, fui na cozinha, tomei água, voltei, fiquei um pouco sentada, meu marido até ficou perguntando, Mauro, o que foi? Você tá com refluxo? Ah, tá não sei o que lá, e eu não sei o que. Aí fiquei sentada, tal, e deitei. Aí quando eu deitei que tava quase dormindo, me veio de novo, ponto de vista. E Carlos, é muito interessante que eu nem sei se alguma pessoa já passou por isso, né? Mas eu sempre imagino, pra mim é como se tivesse um campo. Um campo. É interessante. É como se tivesse um campo em cima da nossa cabeça. Um campo vazio. E, tipo, pra mim era, tipo, o ponto de vista era como se ele ficasse, tipo, meio batendo, assim, sabe? Não sei se você já ouviu falar nisso, mas pra mim é muito... Eu tenho meio que certeza que parece que existia isso. E quando eu deitei, que me veio o ponto de vista, aí apareceu nesse campo que sempre esteve vazio, apareceu... O ponto de vista te leva pra um lugar. Nossa, e me fez muito sentido. Porque, assim, eu acho... O meu entender serve tanto pra cá quanto pra lá, nesse outro lugar. Me faz entender também o porquê que eu sempre quis me entender. Me entender me reconhecer. Eu tinha um interesse muito grande em saber o ponto de vista de tudo. Se você chegasse pra mim e falasse, porque eu discuti com a minha filha e tal. Eu pegava isso que aconteceu com você e pensava, se fosse comigo. Aí eu pensava e falava, nossa, a minha forma de pensar me deixava orgulhosa de mim, sabe? Eu queria entender quais que eram os meus pontos de vista sobre várias coisas. E esse ponto de vista te leva para um lugar, eu também acho que serve para todos nós. Eu acho que é muito interessante, acho que fica muito mais fácil se a gente parar para se analisar, pensar em quem somos realmente, cada um. Se você pegar ponto de vista de coisas pequenas do dia a dia, você começa a se reconhecer, né? Eu acho que o ponto de vista te leva para um lugar aqui e o teu ponto de vista te faz entender para o lugar que você vai também. Lá. Eu acho que lá não existe será que eu vou para esse lugar ou não? Eu acho que é os teus sentimentos, a forma que você vive, o que você sente que te leva naturalmente para esse lugar quando você se vai daqui, eu acredito. Quando essas frases vinham na minha cabeça, todas era como se fosse para mim. Só que porque eu tive esse acesso, mas ela serve para todos, no meu entendimento, sabe? Inclusive o ponto de vista. Eu também acredito. Eu acredito que o se ouça é muito importante. Se parar para pensar, o se ouça, tudo é meio que autoconhecimento, né? Sim. O se ouça faz você ter um pouco mais de atenção com o que você sente. Você é maior que você imagina é um incentivo enorme, eu acho. Pra mim era uma coisa que me dava muita força, porque eu sentia que eu não era só o que a vida me fez ser, sabe? Hoje, tipo, eu era muito assim. Se eu sou uma pessoa que não tem o hábito de ler, é porque eu sou assim. Eu sou assim. Não é. Se você não tem o hábito de ler, comece a ler. Sabe? A gente é muito... Eu acho que eu era muito... A impressão que eu tenho é que parece que eu era adormecida. E quando eu converso com várias pessoas, eu sinto isso da maioria, Carlos. Parece que a gente vive num mundo tão limitado, sabe? Tão triste. Pra mim, essas coisas são super simples, complexas, que me têm um significado muito grande, mas se eu falo pra alguma pessoa, isso pra ela não significa nada. Então, como que nós deveríamos entender o ponto de vista nos leva para algum lugar? Eu acho muito triste quando as pessoas têm um ponto... Normalmente as pessoas têm um ponto de vista e as pessoas têm necessidade de fazer parte de grupos, né? E nem sempre você fala o teu ponto de vista. Em grupos, normalmente a pessoa fala um ponto de vista, a outra
Concordo. Hoje em dia eu não... O meu ponto de vista normalmente é assim, a base das minhas opiniões, a base dos meus conselhos, a base dos meus pontos de vista é tudo amor. Eu sempre tenho amor como base de tudo, sabe? Eu acho que o ponto de vista, se a gente cuida dele, se a gente coloca amor como base, a gente consegue ter uma vida aqui muito incrível. A gente consegue ter um pedacinho daquele lugarzinho aqui, sabe? Isso que você falou de levar sempre o amor em conta em qualquer situação, já existia em você antes da EQM? Eu sempre fui muito amorosa. Eu não era comigo. Sempre. Minha mãe, desde criança, ela sempre falava, porque essa é a mais amorosa. Só que antes, eu acho que o que faltava em mim era amor próprio mesmo, sabe? Porque com as pessoas eu sempre priorizei muito, sempre me importei muito, desde pequena. Eu sempre amava muito as pessoas, mas nunca me sentia amada. Tinha uma necessidade muito grande de fazer parte de grupos, de ser aceita, sabe? De ser... Hoje em dia, minha preocupação é me fazer feliz. Quando você fala em o ponto de vista nos leva para um lugar, eu poderia entender. Dependendo como você olhe para uma situação, você vai entender de um jeito. Se você mudar o jeito de olhar, você vai entender de outro. Parece uma espécie de convite para uma reflexão sobre cada situação que você viveu na vida. Faz sentido isso para você? Faz. Muito. E hoje eu escolhi olhar sempre para a melhor opção. Eu sempre falo que quando você tem a opção de escolher a melhor. Sabe? Eu sempre olho para o lado. E é muito bom, porque isso era uma coisa que eu não tinha, né? Você costuma olhar para a parte ruim das situações, né? E hoje em dia eu falo que, nossa, eu treinei muito, eu acho isso. Porque hoje em dia, quando tem uma situação horrível, eu vejo bom. Isso é incrível, porque... Ai, gente... A vida pra mim hoje tem tanto sentido. Tanto sentido. É difícil uma coisa hoje que me abale real, sabe? Porque eu acho que tudo tem uma coisa positiva. Teve uma vez que a gente tava... Em uma das situações assim do nosso casamento, a gente começou a fazer terapia. E teve terapia de casal, né? A gente fez durante um tempo. Eu lembro que eu tava vindo... E eu tava super chateada com as conversas que rolou e tal. E eu tava vindo no carro chorando, eu tava olhando pro céu. Super chateada. Aí eu comecei a agradecer, sabe? Eu falei, ai, Senhor, muito obrigada por essa situação. Porque eu sei que disso eu vou melhorar em algum aspecto, sabe? Aí dessa situação me veio o orgulho de mim. De estar dentro dessa situação, mesmo triste, chateada, agradecendo, sabe? E ver uma coisa boa ainda. Mesmo... Nossa, aí fiquei muito orgulhosa e falei, eu me amo demais. Ai, gente, falem que se amam, busquem se amar. Eu acho que é... Quando você se ama muito, 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 assim, você tenta ver o lado bom de tudo, amar as pessoas, não tem como você não fazer... não espalhar amor, né, Carlos? Eu acho que a gente tem que se priorizar, sim. Você falou coisas muito importantes, muito interessantes. Eu queria saber, de forma resumida, qual sua palavra para todos nós que vivemos nesse mundo complexo, cada vez mais complexo, como você também, mas não tivemos esse aprendizado que você teve na sua EQM. O que você nos tem a dizer? Ai, Carlos, primeiro eu acho que eu diria para você tentar eliminar tudo que for negativo daqui, tentar não absorver problemas das outras pessoas. Amor é diferente de querer fazer parte de alguma coisa, sabe? Eu acho que você pode tentar ajudar com amor, analisando o seu ponto de vista. Eu acho que quando você vai tomar algum tipo de atitude e nessa atitude alguém sai machucado, mesmo que seja com palavras, não acho que é por aí. Eu acho que você pode arrumar uma outra forma de encarar a vida com mais amor, sabe? Eu acho que amor, eu acho não absorver problemas dos outros e... Eu acho contraditório, porque eu sempre acho que aqui tem que ser tão leve. Porque aqui eu não acho que é o lugar, né, real. Eu acho que o real não é aqui, eu acho que é lá. Só que eu acho contraditório, porque aqui ao mesmo tempo que eu falo, é leve na esportiva, leve. Ao mesmo tempo eu falo, leve a sério, até a palavra que você fala pra uma pessoa. Tente se conhecer, tente ver quem é você quando você tá com um cachorrinho.
Porque ele não fala como você... Tente saber quem que é você quando você tá com um bebê. Quem é você quando você tá... com uma pessoa deficiente, com um idoso, quando você tá com uma pessoa fragilizada. Quem é você, sabe? E você vai saber. E se o teu ponto de vista te orgulhar, e se você tiver orgulho de quem é você, e se o teu ponto de vista fazer essas pessoas felizes, se você tiver orgulho disso, continue. Se não, você pode mudar e você não precisa falar nada pra ninguém. Você pode melhorar e só você vai saber que está melhorando. Você não precisa falar pra ninguém, porque normalmente a gente tem a mania de querer mostrar que a gente é bom, que é uma coisa que até hoje eu sinto. Embora eu sinto que eu esfriou muito essa questão da esponja, do sentimento de quando olho pro céu. Uma coisa que eu sempre sinto é a sensação das pessoas quando elas querem ser boas e não são boas. Sabe? Quando a pessoa tá falando com orgulho que fez tal coisa. Eu sinto que, na verdade, que não foi a intenção de fazer. A intenção é falar que fez. Sabe? E é muito difícil, né? Porque você sabe, você sente, você tem certeza, é uma coisa que você não tem dúvida, mas você guarda pra você. Então, hoje em dia, eu tô perto de alguma pessoa assim, em qualquer lugar, eu fico pensando, o que passa na cabeça dela, né? A gente não sabe o que passa na cabeça da outra pessoa, né? Eu acho muito... E o sentimento também. Então, eu acho que você tem que pensar, quem que é você? Qual é o teu ponto de vista? Se você não se orgulhar e se não tiver base, se o amor não for a base disso, você pode melhorar. E não precisa dizer pra ninguém. Pra ninguém, só você vai saber. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saída do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?